Levítico capítulo 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Versículo 13. Temos uma ideia superficial acerca do pecado e creio que o estudo de todas estas ofertas específicas deixe isso bem claro. Em um mundo secularizado e domesticado pelo relativismo, o pecado foi transformado em peça de museu no acervo de um contexto religioso ultrapassado. Desde que as leis dos homens não sejam violadas, o conceito do que é certo e do que é errado depende do ponto de vista de cada um. E até mesmo as leis que dantes asseguravam o mínimo de justiça e de moral estão sendo modificadas a fim de atender os desejos de uma sociedade que cada vez mais se torna escrava da liberdade, entre aspas, que pretende defender. Somente através das lentes do céu conseguimos visualizar o perfil do pecado, identificá-lo como fake de um inimigo que joga cada vez mais sujo. E se tem uma estratégia maligna que tem dado muito certo, é a de incutir na mente humana que o diabo é uma lenda e o pecado não existe. Esta mentira tem destruído famílias e enfermado a humanidade. Na ausência de um padrão ou modelo correto a ser seguido, o homem, falível e corrupto, tem sido transformado à sua própria imagem, negando a sua origem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mesmo que não nos seja mais exigido todo o aparato de sacrifícios ou a restituição obrigatória, há um dever que cumpre a todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Em cada oferta oferecida, em cada sacrifício realizado, o pecador podia contemplar o resultado do pecado e o alto preço que um dia seria pago. No caso de pecados voluntários, o sacrifício tinha particular significação. Quem o oferecia sabia que ali estava porque voluntariamente anuiu com o pecado, conhecia o estabelecido por Deus como errado e, mesmo assim, prosseguiu em ir de encontro com a vontade divina. Esta oferta pela culpa não era um escape para se cometer pecados, afinal, lá estava ela para aliviar o furor de um Deus irado. De forma alguma, de todas as ofertas estabelecidas, creio que seja a que mais revela qual seja o sacrifício agradável a Deus e o seu infinito amor pela raça caída. Na sequência de nosso estudo acerca da peregrinação de Israel, veremos que, por vezes, o Senhor precisou intervir no meio do povo e exterminar parte dele. Mas por que o Senhor lhes tirou a vida quando havia possibilidade da oferta pelos pecados voluntários? Porque o Senhor não deseja a entrega de ofertas, mas a entrega do ofertante. Muitos pensavam: vou pecar, mas não tem problema. Depois vou no templo e ofereço uma oferta pela culpa. Se o Senhor não tomasse uma providência, este tipo de atitude contaminaria todo o arraial. Assim como negar a existência do pecado é uma estratégia maligna, torná-lo um costume é tão maligno quanto é pecado contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículo 29. Há um fogo a arder do altar do Senhor de forma contínua. São os olhos do Salvador, como chama de fogo. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Voltados para a humanidade, declarando continuamente o seu desejo de salvá-la. Ele deseja transformar a nossa vida levedada em coisa santíssima. Não permita que o pecado cauterize o seu coração. Se você está lendo essa mensagem, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia em sua vida. Não perca a oportunidade e o privilégio de ser purificado e santificado pela verdade. João capítulo 17, versículo 17. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Bom dia, santificados pela verdade. Rosana Garcia Barros.